Estamos juntos mais uma vez, hoje, sexta-feira, 27 de março de 2020. Os ministros que atuam na sede, aqui na Primeira Igreja Batista, estão conectados e agora, junto com você, que está em casa, com a sua família, para mais uma vez adorarmos a Deus. Teremos um momento de edificação, também um momento de orientação, um momento para fortalecermos a unidade da nossa igreja. Senhor Deus amado, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos guia, o Senhor nos alimenta, e em meio a essa situação tão difícil, o Senhor tem nos dado a graça de louvarmos a Ti, de conhecermos mais da Tua palavra, de nos conectarmos com os nossos irmãos, mesmo separados fisicamente, mas estamos unidos, ó Deus, como igreja, e queremos pedir ao Senhor que fortaleça a unidade da Tua igreja, que nesse período, ó Deus, o Senhor mantenha o nosso coração aquecido na adoração, na edificação, mas também na compaixão uns pelos outros. Que o Senhor nos prepare, ó Deus, para que depois desse período difícil, nós estejamos, ó Deus, atentos às necessidades uns dos outros e que possamos amar com o amor que recebemos do Senhor. É a nossa oração, fazemos assim em nome de Jesus. Amém. Passarei a ler o Salmo de número 23 e queria também dar as boas-vindas a todos os irmãos, dizer que nós estamos firmados e felizes no Senhor por termos esse recurso que o Senhor nos dá para a edificação e também para crescermos em comunhão. Então, passarei a ler o Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guie-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Salmo de Davi, rei de Israel, lido agora há pouco, nos relembra essa imagem maravilhosa comunicada pela palavra de Deus acerca do relacionamento que o Senhor tem com o seu povo. Numa sociedade agropastoril, em que o ofício do pastor era muito conhecido, faz todo sentido dizer que o Senhor é o nosso pastor. Como Davi disse, o Senhor é o meu pastor, aquele que apacenta, aquele que cuida, aquele que orienta, aquele que aponta caminhos e alerta quanto aos perigos nas estradas longas dessa vida. Me faz lembrar essa leitura de um outro salmo, Salmo de Asaf, Salmo 78, e desse salmo que li hoje mesmo, num período de devocional, eu destaco dois versículos, os versículos 52 e 53, que nos dizem assim: fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. A Igreja de Jesus Cristo é o povo de Deus, povo adquirido pelo Senhor, nação sacerdotal. É o povo que tem sobre si a autoridade do seu Senhor, o cabeça da igreja, Jesus Cristo. Ele conduz a muitos, por isso a igreja é também comparada a um rebanho. Aliás, há muitas indicações na Bíblia acerca da coletividade da igreja. Nós somos vários ramos de uma só videira. Nós somos pedras vivas de uma só edificação
da qual Cristo é a principal pedra, a pedra de esquina. A palavra de Deus, então, nos fala de um Deus que, por se importar com o futuro do seu povo, com as necessidades do seu povo, inclusive as necessidades de correção, disciplina, de reorientação na caminhada, assim como necessidade de alimento, água, descanso. Então o Senhor nos conduz como um pastor conduz um rebanho. Graças a Deus, não somos um rebanho sem pastor, um povo sem um guia, uma gente sem orientação. O que o Salmo nos diz é que quando o povo de Deus estava no Egito e precisava enfrentar os desafios da saída daquela terra e lidar com todas as dificuldades da caminhada em busca de uma nova terra, o versículo 54 fala de ter o Senhor levado o seu povo até a terra santa, até o monte que ele mesmo adquiriu. A palavra do Senhor diz que o Senhor conduziu o seu povo como um pastor conduz ovelhas, guiando o seu povo no deserto, como um pastor amoroso conduz o seu rebanho. Dirigiu esse rebanho com segurança, inclusive cuidando para que os inimigos se mantivessem à distância do povo do Senhor. Eu quero ler para você a versão chamada Nova Tradução na linguagem de hoje, que nos diz assim: Deus levou os israelitas para a terra santa dele, para as montanhas que ele mesmo conquistou. Agora os versículos 52 e 53 dizem: Depois, como pastor, Deus conduziu o povo de Israel para fora do Egito e o guiou pelo deserto. Ele os guiou com segurança e eles não tiveram medo, mas os seus inimigos foram cobertos pelo mar. Você que é povo de Deus, você conhece a grandeza do seu pastor? A palavra de Deus o chama de sumo pastor de ovelhas. Os pastores de carne e osso que lideram as igrejas locais têm um pastor. Graças a Deus, todo pastor tem um grande pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Você que é povo de Deus tem descansado nessa certeza, sabendo que nesse deserto que atravessamos hoje em toda a terra, com aproximadamente 1/3 da população mundial confinada, você tem tido o vislumbre da grandeza de Deus. Ele não se surpreende com nada disso. O corona ou coroavírus não é soberano. Existe um outro que está coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. Ele nos conduz e continuará sustentando as nossas almas, dando-nos o alimento, descedentando-nos, mostrando-nos os pastos verdejantes, e certamente a bondade e a misericórdia dele nos seguirão por todos os dias, e na casa dele habitaremos eternamente. Não há o que temer. Precisamos, com paciência, responsabilidade, inteligência, espírito coletivo, solidariedade, respeito às autoridades, atravessar esse momento. Mas não com desespero, não com pânico. Temos um pastor, o povo de Deus em toda a terra que nele confia, o verá guiando o seu povo com segurança mencionada aqui no Salmo. Nós, igreja local, estamos seguros nessa verdade. A primeira igreja batista em Divinópolis está por completar 101 anos de história. O pastor dessa igreja jamais lhe faltou. Tem sustentado e guiado o seu povo. Assim será nesses dias. Deus nos ajudará em nossas lutas. Deus nos ajudará em nossas dificuldades. Deus nos abençoará com grandes surpresas. Quantos de nós temos orado? Eu mesmo faço parte de uma comunidade com quase 50 pastores batistas que atuam no Oeste Mineiro. Temos orado já há alguns dias ininterruptamente, nos revezando, cada pastor assumindo o período de 1 hora de oração. E vejam que grande notícia todo o povo de Deus recebeu de ontem para hoje. A aprovação de uma renda mínima que está a caminho, apenas será formalmente aprovada agora no Senado e contará com a confirmação do presidente da República, para que seja um alento a essa grande massa de trabalhadores informais
estimada em 38 milhões de pessoas. Mães que criam sozinhas os seus filhos, pessoas que vivem na informalidade ou que estão desempregadas, contarão com o socorro daquilo que nós, povo brasileiro, constituímos como reserva para um momento de crise como esse. Deus nos dará socorro por meio de nossas vidas e por meio de vidas sequer que conhecemos ou com as quais temos contato no dia a dia. É hora de pensar no ofício daquele que é o nosso pastor, daquele que sempre tem amparado o seu povo e hoje continua amparando o seu povo, que é a sua igreja. Não esqueça dessa verdade. Dos seus inimigos, o Senhor cuidará, mas cuidará muito especialmente da sua vida, do rebanho que a ele pertence. Deus te abençoe a enfrentar esse dia com segurança, a dormir em segurança e acordar no dia seguinte, no sábado, relembrando que, como todo novo dia, as misericórdias do Senhor também renascem e a cada manhã podemos constatar que a sua misericórdia dura para sempre. Nova é a cada manhã a sua bondade. Bem, meus irmãos, essa grande notícia acerca do provimento de uma renda mínima nos anima, mas isso não nos retira da condição de contribuintes para minorar as grandes dificuldades sociais desse tempo. Precisamos ficar em casa porque cresce o número dos infectados. Em Divinópolis, até o momento, confirmados 5 casos. Fala-se muito em outros, porque não temos sido capazes de atender prontamente a todos os casos suspeitos. Mas podemos, como igreja, atender às necessidades do irmão. Telefone para 5 membros da igreja nesse dia. Eu farei isso também. Procure saber como eles estão. Procure saber como você pode auxiliá-los e se você pode compartilhar também as suas necessidades. Continuaremos juntos por meio dos recursos que temos na internet. Amanhã, a juventude, a nossa JuPIB, será responsável por reunir os irmãos às 19h30. Você, jovem e adolescente, participe. Toda a igreja é convidada a participar, mas é preciso baixar o aplicativo Zoom. Você baixa gratuitamente esse aplicativo e amanhã, antes das 19h30, tanto no grupo Comunicação da PIB como no grupo da Juventude da PIB, você poderá então ter acesso a essa reunião por meio do aplicativo Zoom, que é o aplicativo que os ministros da nossa igreja têm utilizado até aqui, enquanto avaliam também a possibilidade de utilizarem outros aplicativos. E é importante que você reproduza a seguinte comunicação. No próximo domingo, às 9h30, postaremos um material para as crianças. As crianças serão alcançadas às 9h30. Às 10h, continuaremos recebendo a aula da Escola Bíblica acerca da doutrina da salvação. Maravilhosa doutrina que sempre que é estudada por um crente, mesmo um crente antigo, faz com que a alma do crente pule de alegria, salte de felicidade ao conhecer um pouco mais dessa grande salvação que pertence ao Senhor e que Ele gratuitamente tem concedido ao seu povo. E depois disso, o nosso momento de culto, com a participação dos ministros da nossa igreja. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer. Agradecer porque o nosso refúgio verdadeiro é o Senhor é o nosso pastor. É do Senhor que nós temos recebido tudo que nós precisamos, o amparo, a esperança. O Senhor nos faz descansar em pastos verdejantes. Obrigado, Senhor, pela segurança que há no Senhor. Obrigado porque, Deus, em meio a toda essa crise em nosso país, o Senhor, mais uma vez, tem demonstrado, como sempre faz, o cuidado, o amparo, e tem nos permitido, Senhor, caminhar em segurança. Louvado seja o teu nome, Pai, porque tem amparado os teus servos, aqueles que estão, Deus, distribuídos em cada canto da nossa cidade. Nós te agradecemos, Senhor. Nós expressamos aqui a nossa alegria em pertencermos a Ti, um Deus fiel a si mesmo, e que tem nos permitido desfrutar dessa Tua fidelidade. Glórias ao Senhor eternamente. Continua, Pai, nos permitindo, Senhor, a cada dia compreendermos a Tua ação, a Tua soberania e descansarmos, ó Deus, na certeza que o Senhor
dirige toda a história, governa, Deus, em todos os tempos, lidera todas as coisas. Que a nossa alegria contagie também aos demais que estão nos ouvindo neste momento. Não porque a alegria vem de nós mesmos, mas porque ela vem da fé que nós recebemos do Senhor, da convicção que nós temos de que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Glórias a Ti eternamente por isso. No nome de Jesus. Amém.